Peço aos irmãos que compartilhem a palavra de Deus nas suas Bíblias. Nós meditaremos hoje no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo. A palavra de Deus nessa história tão antiga, que conta uma história de um cidadão passado nas eras antigas, que diz o seguinte, a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuadamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: em tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Santo Deus, nós lemos a Tua palavra, pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor mesmo nos ajude, Senhor Deus, a interpretá-la e coloque em nossos corações a Tua mensagem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por que o crente sofre? Se ele não é amado por Deus, não é um amado de Deus, desde antes da fundação do mundo, salvo da ira
e preservado para viver a eternidade no paraíso? Qual a necessidade de sofrer aqui? Como os sofrimentos dos filhos de Deus se encaixam nos propósitos do Senhor? Por que o crente sofre? Essa é uma pergunta que permeia os nossos corações. As tribulações que o crente sofre são emanadas por Deus? Um dos pontos que talvez cause mais tristeza para alguns crentes é que eles sofrem mais do que sofrem os ímpios. O justo pode sofrer. Nesta passagem e neste livro de Jó, nós vamos ver que atrás dos bastidores do sofrimento de Jó tinha uma cena toda que eles não entendiam e que diz respeito a este sofrimento de Jó. Um sofrimento atroz. Jó era um homem obediente, temente, correto, mas de repente ele teve a sua vida virada de cabeça para baixo. Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens. Uma notícia má em cima da outra ele como receber no mesmo dia, na mesma hora. E Deus então permitiu que ele perdesse tudo o que tinha. Riquezas, propriedades, os filhos, as filhas, família, tudo. Jó ficou sem nada. Veio uma calamidade em cima da outra. Não bastasse tudo isso que tinha acontecido com Jó, ele é acometido de uma enfermidade terrível que deixou ele fétido, com pústulas no corpo, dos pés à cabeça, todo tomado de feridas, tão fétido que a esposa dele não podia chegar perto dele, e diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas esse drama tremendo da vida de Jó, um homem justo, temente a Deus, reto, que sacrificava diariamente, continuamente a Deus, por ele, pela sua família, pelos seus filhos, fazia sacrifício diário, até pelos pecados que eles poderiam ter cometido no seu coração eventualmente. Mas, no entanto, o sofrimento dele foi muito grande. Quando nós vemos a história, vemos Satanás por trás, nesta fala com Deus, nesse teste que Deus está fazendo com Jó, nós entendemos isso. Mas Jó não sabe disso. Jó não estava nos bastidores desse drama para descobrir esse efeito. Ele era o intérprete daquilo. Ele era o ator que estava fazendo, mas ele não entendia o que estava por trás. Então o livro de Jó nos ensina muitas coisas. E a primeira coisa que nós vemos aqui nessa história é que o ensino sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. No livro de Jó nós aprendemos que é Deus quem dá e quem tira. Lá vemos aqui no versículos 21 e 22, quando ele diz, não é? E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos com clareza, não é? Essa soberania de Deus. No capítulo 2 de Jó, dos versos 9 a 10, nós vemos então: sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O que nos mostra? Nos mostra que de fato Jó reconhecia total dependência que ele tinha de Deus e a soberania de Deus. Deus deu, Deus tira. Se Deus deu o bem, pode dar o mal. E ele aceita isso, porque ele aceitava a soberania do Senhor em sua vida. Como ilustração desse ponto do livro de Jó, mostra que Deus é soberano até sobre as obras do próprio Satanás. Satanás, ao questionar o Senhor e questionar a integridade de Jó,
pede permissão para Deus para tocar a vida de Jó. Satanás não pode tocar a vida do crente, a vida do eleito, sem permissão de Deus. Quando Satanás faz, é porque Deus deu permissão. Satanás não faz nada que não esteja dentro dos propósitos de Deus. Satanás combate Deus, ele tem ódio de Deus, ele acha que ele está fazendo coisas contra Deus, mas na verdade ele vai chegar o dia de Satanás, em que ele vai ver que ele cumpriu exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Até ele é obediente a Deus, sem saber. Por quê? Por causa da soberania do Senhor. Deus é soberano absoluto. Nada acontece sem a permissão, sem a vontade e sem o propósito de Deus. A doutrina do controle soberano de Deus sobre todas as coisas é uma doutrina muitas vezes difícil para o crente entender e aceitar. Às vezes, para tornar Deus mais palatável, para tornar Deus mais fácil aos cristãos, algumas teologias tentam contornar e dar algumas limitações, antibíblicas na doutrina da soberania de Deus. É aquela doutrina da causa e do efeito, é aquela doutrina da retribuição. Se eu faço o bem, eu sou abençoado, e se eu faço o mal, eu sou punido, não é? Eu semeio o mal, eu colho o mal. Nem sempre funciona assim, porque a soberania de Deus está acima disso. Então, na teologia, que nós temos que entender é que Deus é soberano absoluto e não depende de ninguém e de nada de nós. Nós não temos poder nenhum, tá certo, para decidir as coisas que Deus já decidiu por nós. Embora compreensível, não é? Quando vemos essas doutrinas diferentes, é um erro trágico, porque distorce o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós temos que fazer sempre um esforço, claro, não é? Para reforçar os ensinos da soberania de Deus em nossas vidas. A teologia reformada, ela é baseada nesse ponto principal, na soberania de Deus. A palavra de Deus, a nossa Bíblia começa com isso. A nossa Bíblia começa, o primeiro versículo bíblico qualquer. Em princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Vocês notaram que tem um ponto ali? Porque é um princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Se eu não aceito isso, a Bíblia não tem mais valor nenhum para mim. Eu tenho que aceitar esse ponto primeiro, para daí a Bíblia ter algum sentido para a minha vida. Porque isso fala da soberania de Deus. Deus Criador, o Deus que fez tudo. O resto é consequência da história que Deus Criador vai fazer daqui para frente. Então esse é um versículo chave para nós entendermos a palavra de Deus e entendermos a soberania de Deus. Muitas vezes nós queremos instruir sobre soberania usando epístolas paulinas, cartas, outros textos bíblicos, mas nada como o livro de Jó para nós entendermos essa verdadeira soberania de Deus. Por isso o livro de Jó deve ser mastigado, lido, deglutido, aproveitado ao máximo. Às vezes, nós ficamos de frente, não é? Sem entender exatamente essa soberania. Mas no livro de Jó nós ficamos cara a cara com a natureza abrangente dessa soberania de Deus. E sentimos os golpes desferidos, não é? Contra Jó e sua família, de acordo com o plano soberano de Deus. Jó sofreu, mas era o plano de Deus. Quando somos nós, crentes, levados para uma jornada de sofrimento, e quando lemos essa jornada de sofrimento de Jó, nós vemos aqui Jó confessar que Deus é a causa final de sua dor. E vemos o narrador bíblico afirmar a profissão fiel, a profissão de fé
fiel de Jó. Versículos 20 a 22 de 1 Jó. Então Jó lançou-se em terra e adorou, e disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Desta forma, Jó é um exemplo de como reafirmar a realidade do controle absoluto de Deus, mesmo que sejam as circunstâncias mais difíceis e dolorosas da nossa vida. Mais do que isso, muito mais do que isso, Jó é um exemplo de como louvar a Deus nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior tristeza. Como nós devemos proceder? Com cânticos de louvor. Com cânticos de louvor. Segunda coisa que esse livro de Jó nos ensina, que ajuda aos crentes que lutam para saber e ter a resposta do porquê. Está aí uma coisa, por quê? Por que comigo? Por que comigo que está acontecendo? Se eu sou tão fiel, eu cumpro a lei, eu cumpro os teus mandamentos, eu sou fiel na igreja, eu levo uma vida mais correta possível, de acordo com os teus mandamentos. Por quê? Por quê? Essa é uma dúvida que assalta o coração de todos os crentes, quando passam por momentos de tribulação, de dificuldade. E esse é um desejo natural que nós encontramos aqui também no livro de Jó. À medida que os cristãos abraçam a soberania de Deus, eles também vão ter dúvidas sobre por que exatamente permitiu, por exemplo, que algum familiar adoecesse, ou que uma doença veio sobre ele, ou por que eu perdi o emprego, por que minha família está passando necessidades financeiras, ou por que Deus permitiu sofrimento e tribulação do crente. E no desejo de ajudar esses que estão sofrendo, muitas vezes nós, crentes, membros de igreja, vamos em busca tentar consolar essas pessoas, não é? E apresentar uma explicação para por que está passando por aquilo, é tentar explicar isso para a pessoa. E nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Os amigos de Jó, na história de Jó, fizeram exatamente isso. No início até eles foram a Jó. Os amigos de Jó foram até ele para consolar Jó. E no começo, eles até ficaram e agiram corretamente. Ficaram 7 dias em silêncio junto com Jó. Aí eles estavam corretos. Na maioria das vezes, quem está sofrendo não precisa de palavras de consolo. Precisa do ombro amigo. Precisa saber que tem uma companhia que está junto com ele, que está solidário com ele. E os amigos de Jó fizeram corretamente isso. Mas, logo em seguida, passado esse tempo, resolveram tentar explicar as coisas para Jó. Abriram a boca e só falaram coisas erradas o livro inteiro. Assim, como muitos de nós tentamos achar essas explicações, os amigos de Jó também se sentiram impelidos, compelidos a explicar para Jó o porquê que Deus estava fazendo aquilo. E vemos aqui no livro de Jó, na história de Jó, as loucas tentativas de explicar isso. Mas só nós que estamos conhecendo o livro de Jó, tá certo? E já sabemos os bastidores do teatro, é que entendemos. Esses amigos não entendiam. E assim como nós, crentes, muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, porque Deus tem um propósito maior, que nós não enxergamos. Nós enxergamos aquele nosso pedaço, simplesmente aquele pedacinho, mas todo o contexto de Deus é muito maior do que esse. Jó e seus amigos, não tinham essa consequência, não conheciam a trama, eles eram apenas atores desse mesmo drama. E Jó, mesmo na conclusão do livro de Jó, ele não tem essa explicação do porquê.
Ninguém dá essa explicação o porquê do seu sofrimento, não é certo? E assim como acontece no nosso meio. Nos bastidores do nosso sofrimento, nós não temos uma explicação plausível do porquê. Mas sabemos que existe um propósito maior de Deus. Isso nos desperta a termos uma confiança maior e a fé no Deus que é o Deus que é soberano sobre todas as coisas. E que Deus tem o controle de tudo. Por mais difícil que seja, por mais triste que seja, nós temos que atravessar. Mas Deus sempre está no controle. Essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. Não precisa ser o porquê. Ninguém precisa entender o porquê. O porquê é Deus que sabe. É Deus que tem o propósito. E muitas vezes no nosso sofrimento, nós vamos entender o porquê muito tempo depois. Anos, tá certo? Muito tempo depois, muitos anos depois. Porque nós só saberemos disso quando Deus permitir que nós entendamos isso. Aí você vê, de fato foi por isso que Deus me passou fez aquele aperto lá atrás comigo, tá certo? Apertou, agora estou entendendo, não é verdade? Eu agora estou mais próximo, ou estou mais próximo de Deus, ou entendo, ou eu passei aquilo para me capacitar, para poder ajudar alguém ou com outro propósito na frente. Deus tem os propósitos, nós não entendemos o porquê. O livro de Jó conforta o Cristo, o cristão, conforta o sofredor. Existem cristãos sofredores, não é? Que deveriam ser confortados com as Escrituras. E existem, nesse livro de Jó, pelo menos 3 maneiras pelas quais os cristãos que sofrem podem ser consolados por esta mensagem. Primeiro, porque o livro de Jó oferece a esperança de conhecer mais de Deus por meio do sofrimento. Jó não obteve resposta para as suas perguntas. Não obteve nenhuma resposta do porquê, tá certo? Mas ele começou a ver Deus de forma diferente. Lá no versículo 42, no capítulo 42, verso 5 de Jó, ele vai terminar dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena o sofrimento? Valeu. Agora Jó estava mais próximo de Deus. Quando passamos por provações como crentes, nós podemos às vezes não ser convidados a ouvir Deus no cicio suave, ou no redemoinho, ou qualquer outra coisa. Tá certo? Mas Jó, da mesma maneira como Jó, nós somos convidados a conhecer mais de Deus nos nossos momentos de provação. Pois, onde é que nós vemos a presença de Deus nas provações? O seu braço forte nos sustentando e o seu amor inabalável permanece conosco nos momentos mais tristes e difíceis das nossas vidas. É Ele que nos fortalece para atravessar. E nós sentimos com clareza a presença de Deus nos conduzindo a atravessar até o vale da sombra da morte, se for necessário. Nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Por isso, Ele se chama Emmanuel. É o Deus conosco. É o Deus que anda conosco. Ele vai permitir o teu sofrimento, porque nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E assim Ele nos desafia a atravessarmos o sofrimento. Em segunda questão, o livro de Jó conforta os cristãos sofredores com o conhecimento que nesse mundo os crentes podem sofrer. Os justos também sofrem. Jó não sofreu tudo isso por causa de seu pecado. Não foi a causa de um pecado que fez Jó sofrer. Suas provações não foram por uma falha moral. Seu sofrimento não foi uma punição de Deus. Em vez disso, ele foi escolhido para sofrer o que sofreu por causa da sua fidelidade a Deus. Ele era tão fiel que ele foi desafiado a isso,
por Satanás. E ele sofreu por isso. Vejam lá nos versículos, capítulo 1, versos 1 e 8, né? Nós vemos isso. Cristãos fiéis que estão passando por provações difíceis precisam ser consolados. Ser consolados com a verdade de que seu sofrimento, muitas vezes, na maioria das vezes, não é punição de Deus. Não é necessariamente uma punição de Deus, mas pode ser um propósito maior de Deus. Embora, incluindo o próprio Jó, também era pecador, não é? Senão não precisava fazer sacrifício diário. Embora todo esse sofrimento exista por causa de um pecado, nem todo o sofrimento experimentado nesse mundo pós-queda é uma manifestação do desprazer de Deus ou do resultado de um pecado. Muitas vezes o sofrimento é por outros motivos. É isso que o livro nos mostra. Jó não tinha pecado. Não era pela falha moral de Jó, mas justamente por ser fiel a Deus que ele está sendo provado. O apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 16, verso 33, nos afirma: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quando fala isso, está explicando exatamente isso. Terceira questão é que o livro de Jó oferece a esperança de uma restauração futura para o cristão sofredor. O sofrimento não dura para sempre. O sofrimento do crente não dura para sempre. Jó experimentou uma restauração completa, milagrosa, em todas as coisas. No final do livro nós vamos ver isso. Que ele recuperou a família, recuperou os bens, foi recompensado com muito mais, o dobro do que ele tinha. E Jó ficou em uma situação muito melhor. Teve uma família restaurada, novos filhos, tudo Deus devolveu para Jó no final. Às vezes, nós não veremos essa recompensa como o Jó viu nesta vida. Talvez nós não tenhamos a recompensa nesta vida, não é? Mas uma coisa é certa, nós teremos muito mais do que quando começamos. Por quê? Porque essa restauração que nós experimentamos como cristão, ela pode acontecer na glória, no nosso prêmio maior que nós teremos, na vida eterna, não é? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz aqui: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Veja o que Paulo está falando. Nossa leve e momentânea tribulação. Paulo tinha uma leve e momentânea tribulação? Paulo sofreu demais, mas ele achava que aquilo era leve e momentânea. Claro, porque o que é a vida terrena diante da eternidade, diante da glória de Deus? E concluindo, meus irmãos, o livro de Jó nos aponta para o sofredor justo, para um sofredor justo muito maior do que Jó. Muito maior do que Jó. Embora Deus ordene e determine, dentro de seus propósitos, que os justos sofram, Deus não é indiferente à nossa dor e nosso sofrimento. Em vez disso, o próprio Deus entrou no sofrimento humano da maneira mais radical possível que ele podia fazer. Ele entrou na pessoa de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versos 7 e 8, nos diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Esse dor e sofrimento. Jesus é o justo sofredor, é o servo sofredor. É muito maior do que Jó. O sofrimento de Jesus foi muito maior que o sofrimento de Jó. No entanto, ao contrário de Jó, que estava sendo testado pela sua fidelidade sem pecado, o sofrimento de Jesus foi por causa do nosso pecado, pelo pecado da humanidade. É por isso que Jesus tem que sofrer. Jesus recebe toda a justiça de Deus, não é verdade? Sobre todos os aspectos, para nos livrar da justiça de Deus. Jesus é aquele que não tem pecado, mas sofreu pelos seus próprios pecados, não pelos seus pecados, mas pelos nossos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Desse modo, Jesus carregou um peso que Jó jamais suportaria, porque Jesus venceu a morte, venceu o pecado, crucificou nosso pecado na cruz. E dessa forma, o sofrimento e a ressurreição de Jesus envergonharam Satanás e seus asseclas de uma forma que o sofrimento de Jó não poderia. Satanás ficou envergonhado diante de Deus, diante do testemunho de Jó, porque não foi vencedor, mas muito mais derrotado ele foi na cruz de Cristo, quando Satanás foi definitivamente derrotado, quando Jesus vence o pecado dos eleitos e vence através de sua ressurreição, nos dando a garantia da ressurreição e a vida eterna com ele, derrotando dessa forma o Satanás, a serpente Satanás, que tanto mal trouxe na sua desobediência no paraíso. O livro de Colossenses, capítulo 2, 15, nos diz: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa foi a grande obra do nosso Senhor. E por causa do sofrimento, da ressurreição, da ascensão de Jesus, é que nós podemos ter então a confiança de que esse Deus soberano do universo não é contra nós e não punirá aos seus eleitos pelos nossos pecados diante do nosso julgamento final. Em vez disso, Deus está sempre operando para o nosso bem. Romanos 8, 28, Paulo nos ensina que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é porque Deus, o Pai, nos deu Jesus, que nós podemos ter a certeza desse futuro glorioso, sem dor, sem provações, e uma restauração muito maior do que a restauração que Jó teve. Romanos 8, 32 ainda, Paulo nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, meus amados, a vida cristã é temperada com sofrimento, mas com caminho para a glória. Nós cruzamos vales profundos às vezes, mas também subimos muitas vezes aos montes mais altos. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, dos versos 10 a 12, Paulo diz assim a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora,
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E isso é uma verdade. Nós seremos perseguidos, nós somos perseguidos. A vida de crente não é uma vida fácil. O evangelho fácil não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho do caminho difícil, da porta estreita. Esse é o evangelho. O evangelho fácil, da prosperidade e das facilidades, não é verdadeiro. Isso não é, esse é o falso evangelho. Paulo também, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10, diz que nós crentes devemos ser entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa frase me consolou meu coração uma vez. Esse versículo foi o versículo do meu consolo. Com um evangelista que depois se tornou pastor aqui desta igreja, nós fomos visitar uma família que tinha perdido o filho, o único filho. Chegamos lá e o casal nos respondeu com esse versículo. Nós fizemos igual os amigos de Jó, fomos lá tentar consolar e saímos consolados com esse versículo, quando a mãe desse rapaz falou exatamente: estou triste, sim, muito triste, mas sempre alegre em Cristo Jesus. E nós fomos consolados, não é? Também Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18, afirma: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas da que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que significa? Significa que eu não preciso ver as coisas, eu não preciso saber o porquê, eu preciso crer. E crer naquilo que eu não vejo, o que é? É fé. Essa é a definição de fé que Deus nos ensina. É crer naquilo que eu não vejo, é crer naquilo que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o dia de manhã, eu não tenho a certeza do que vai acontecer, eu não posso ver isso. Eu não entendo o que está acontecendo muitas vezes, mas eu sei que o meu Deus vive, o meu Redentor vive. E dessa forma eu tenho a certeza da sua soberania em minha vida. E Ele vai fazer de acordo com os propósitos dEle. Posso não entender, posso passar por sofrimento. Então, porque sabemos que o nosso Deus soberano tem tudo desenhado e calculado na palma das suas mãos. Ele é a nossa confiança. E mesmo sofrendo nesta vida de peregrinos que nós estamos aqui, porque aqui nós somos peregrinos, não é a nossa pátria. A nossa pátria é a pátria celestial. Nós sabemos que o que nos espera é muito melhor. E isso passa ligeiro. Se uma vida passa ligeiro, quanto mais um período de sofrimento. É muito rápido, é muito pequeno. Por isso começamos a entender aquilo que Paulo fala, quando Paulo falou de uma leve momentânea tribulação. Muito pequena, porque essa é a confiança que o Evangelho nos dá. Essa é a esperança do Evangelho nos dá. A glória eterna. Lá em Apocalipse, concluindo o livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, verso 4, temos a promessa de Deus, que diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que Deus nos abençoe a atravessar os períodos de sofrimento, entendendo sempre que são atos soberanos de Deus. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai eterno, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que Tu fales, Senhor Deus, aos nossos corações com esta palavra. Nos dá o consolo, Senhor Deus, das tribulações, dos sofrimentos, das coisas que nós não entendemos, Senhor Deus. Mas aumenta, Senhor Deus, a nossa fé, para termos a confiança absoluta de que o Senhor tem todo o controle em Tuas mãos, ó Pai amado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.